Alô, estamos aqui para mais um vídeo de Contos Maravilhosos. O projeto apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Fundação ArcelorMittal, com realização da Cooperativa dos Produtores Culturais do Estado de São Paulo, patrocinado pela ArcelorMittal e também pela Belgo Becar, através do PROAC. O Contos Maravilhosos tem como objetivo principal estimular e promover o contato da criança com a literatura universal e também de alguns valores socioculturais através de uma ferramenta mágica, a contação de histórias. Hoje nós vamos conversar com a Débora Vivan, que ela está aqui para compartilhar conosco um pouco de suas experiências, de suas vivências, e ela está com um tema muito bom. O tema dela é medo. Como as histórias podem ajudar a lidar com esse sentimento. Oi, Débora, tudo bem com você? Oi, Wagner, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui com a gente e poder compartilhar aí suas experiências. Conta pra gente, Débora, esse tema tão crítico, né, tão complicado, como que você chegou a ele, como que é? Conta pra mim. Eu escolhi o tema medo e como as histórias podem ajudar a lidar com este sentimento, porque eu acho que às vezes paira uma dúvida assim entre os educadores, os adultos, os responsáveis, sobre devo falar sobre isso com a criança ou não, se eu falar eu vou gerar mais medo, como devo abordar isso. Então eu vou trazer um pouco aqui para vocês da minha experiência empírica. Do meu aprendizado prático sobre esse assunto, né, nas minhas vivências de contação de histórias e de atuação, direção, tudo na área das artes cênicas. Então, vou trazer um pouquinho aqui das minhas experiências para vocês. É muito bacana. Esse tema, como você colocou, ele é bastante polêmico, é meio assustador e não existe uma idade para se ter medo, né? A gente tem desde crianças até adultos e tudo mais. Então, desde que você se sentiu atraída ou passou a valorizar esse tema do medo, conta pra gente, você buscou mais informações a respeito, você estudou mais, você falou do seu conhecimento empírico através dos seus estudos, das suas buscas aí, e como que foi, assim, desenvolver esse assunto para você? Bom, eu não sou uma pessoa medrosa, tá? Tenho os meus medos naturais, que todo ser humano tem, todo ser vivo tem, né? Até os animais têm medo, é um sentimento... É uma emoção primordial. Depois eu fui entender um pouco mais sobre isso. Mas o meu interesse na contação de histórias, com esse tema do medo, ele surgiu de uma maneira bem espontânea. Lá em 2015, mais ou menos 2016, eu fui convidada por um amigo meu a fazer um trabalho social, voluntário, com algumas crianças de uma instituição onde ele estava fazendo um trabalho voluntário, né? E ele pediu para eu ir lá e montar uma peça de teatro com as crianças, fazer alguma coisa de arte e educação. E aí, como eu não conhecia a instituição, eu não conhecia as crianças, e fazer uma montagem teatral requer uma dedicação, uma assiduidade que eu não sabia se eles teriam, eu propus de fazer contação de histórias. Então, eu falei para ele, vamos fazer contação de histórias, nós dois juntos com as crianças. E aí eu vou conhecendo mais as crianças e vendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E a gente começou muito timidamente, contar histórias de bichos, histórias, assim, muito simples, fábulas. Eram crianças que eram atendidas pela instituição no contraturno escolar. São crianças da favela do Moinho, que fica no centro de São Paulo. E eles passavam a tarde nessa instituição. Então a gente começou a contar essas histórias, até que chegou um dia, um menino chegou e falou assim, tia, conta história de terror? Aí eu, tá, história de terror, tá. Aí eu olhei pro meu amigo e falei, vamos contar história de terror? Ele, tá, vamos. Conta do Barba Azul, tia. Falei, peraí. Nossa, o Barba Azul. O Barba Azul não é o que matava as mulheres, escondia... Esse mesmo, conta. Todos queriam que contasse a história do Barba Azul. Eu falei, tá, a tia vai pensar e eu volto para contar a história. Semana que vem a gente ia uma vez por semana, a gente ia toda quinta, então no final de semana a gente lia histórias, fazia um roteirinho, chegava na quinta e contava. Aí a gente saiu de lá, poxa, e aí, a gente vai contar essa história do Barba Azul para essas crianças? Eu nem lembrava direito como era a história. Eu cheguei em casa, peguei o livro, a história era pior do que eu estava lembrando, na verdade. É verdade.
Eu não sei se vocês conhecem a história, mas era um homem que vivia numa mansão muito legal, grande. Eu pedi para você fazer um resuminho pra gente. Ele vivia numa super mansão, era um homem muito elegante, muito gentil, muito sedutor, muito educado, mas sempre sozinho. As esposas dele, que ele teve várias esposas, desapareciam. Ninguém mais ouvia falar da esposa do Barba Azul. E aí ele conquista uma garota lá do vilarejo, e depois de casada ela fica muito apaixonada, porque ele é muito, muito maravilhoso, faz todas as vontades dela, e aí ela vai morar com ele no casarão e tem um cômodo da casa que ela é proibida de entrar. Né? Ela pode andar por tudo, é um casarão gigante, com muitos cômodos, cheio de riquezas, mas naquele cômodo ela não poderia entrar. Um dia ele vai viajar e deixa uma chave com ela e fala assim, essa chave é daquele cômodo, você não pode entrar nele. Ela, tá bom, ela pega a chave e fica com a chave, mas os dias vão passando e a curiosidade vai aumentando, 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 até que um dia ela resolve entrar naquele quarto proibido. E ao entrar lá, ela descobre que lá estão todos os corpos de todas as ex-mulheres do Barba Azul. E aí você fala, eu vou contar essa história para as crianças. Mas assim, foi uma demanda que veio deles. As professoras, as educadoras falaram, conta, eles estão acostumados, pode contar. A gente contou a história e foi chegando nessa parte, a gente foi ficando mais temeroso, foi indo devagar, devagar, devagar. Contou a história. Eles amaram. Tia, semana que vem conta de novo. E aí a gente foi contando essa história, aí depois foi achando outras histórias, né? E foi descobrindo que eles querem ouvir a mesma história toda vez. Só uma perguntinha, Débora, desculpa te cortar, qual que é a faixa etária que nós estamos falando? Olha, lá a gente atendia várias idades. Era um pouquinho maior para essa história, assim, até a gente pensou nisso. Mas a instituição atende desde os pequenininhos até, acho que 10 anos, 11 anos, não tenho muita certeza. Mas as crianças que ouviam essas histórias eram as crianças a partir de 6 anos. Idade primeiro ano, né, do fundamental, a partir daí. As crianças que ouviam essas histórias. Mais ou menos, né? Nossa, que bacana. E a partir daí, então, que você usou esse termômetro, vamos chamar assim, com relação a esse gosto peculiar das crianças, que você entrou nessa questão do medo em si. Né? Aí essa história, especificamente, acabou virando uma peça. A gente convidou dois músicos para tocar na peça e a gente teve uma carreira longa com ela, assim. A gente faz ainda hoje essa peça, né? Aí a gente fez algumas adaptações para que todas as crianças, todas as idades consigam absorver, né? Então a gente colocou uma dupla cômica, que são os criados do casarão, do Barba Azul, que contam essa história e que dão uma leveza para a história, né? E aí eu comecei a ficar mais interessada no tema, fui vendo o porquê dessas crianças gostarem tanto dessas histórias de terror, essas histórias que assustam. E aí eu fui entendendo que, na verdade, a criança, ela trabalha o medo dela, a insegurança dela, a ansiedade dela, as angústias dela, através da obra de arte. Né? Aqui a gente está falando especificamente de contação de histórias, mas isso a gente pode pensar nas artes de forma geral. Eu né? concordo plenamente com você, é muito verdadeiro. E até já entrando nessa questão da arte, da história, né, que é uma coisa que eu queria colocar para você. Então, como que você vê isso? Como que essas histórias, a própria contação, pode ajudar as crianças a lidar com isso? Como que é isso? Que tipo de abordagem que a gente faz através de uma contação para a gente começar a trabalhar o medo da criança, ela por ela própria? Não só a criança, né? Todo mundo, a gente se projeta na obra de arte. Né? Numa história que está sendo lida ou está sendo ouvida, vai sempre ter uma identificação. Às vezes é uma identificação direta de quem está ouvindo para aquele personagem que está lá, um dos personagens. Às vezes é a identificação de uma situação, que pode ser uma situação análoga ou similar a uma que você está vivendo. Às vezes não é tão objetivo assim. Às vezes a identificação vem daquele sentimento.
Então a situação é diferente, os personagens são diferentes. Ah, não tem nada a ver a mulher do Barba Azul comigo. Mas eu também sinto curiosidade, eu também sinto medo, eu também fico insegura. Aí entra a identificação. E quando a criança vê lá na história isso acontecendo, é como se ela trabalhasse dentro dela esses sentimentos. Ela projeta lá, aquele personagem passa por aquilo e supera aquilo, e ela supera junto com ele. Então isso ajuda ela a entender melhor esse sentimento, porque está afastado dela, ela sente, mas é de uma forma protegida, porque não é ela que está vivendo aquela situação, é aquele personagem. Ela está ali protegida e passou, ela se sente bem, não aconteceu nada, está tudo bem. E eu acredito que quando a criança pede muitas vezes a mesma história, porque ainda não esgotou tudo que ela tinha para tirar de aprendizado daquela obra. Aquilo ainda está ajudando, cada vez que você conta, é um tijolinho que ela vai colocando lá naquela construção, daquela estrutura emocional que ela está construindo dentro dela, né? Às vezes a criança não consegue ainda verbalizar o sentimento, ela ainda não tem repertório linguístico para falar, às vezes ela não tem repertório de sentimento, é um sentimento novo que ela não sabe nominar, mas ela sabe sentir. Ela se identifica e ela vê lá aquilo que ela está vivendo. Nossa, Débora, é incrível a quantidade o aprofundamento que você teve dentro desse tema, né? Porque ele realmente é muito rico, ele é universal e eu acho que ele é eterno, né? Diante isso para a humanidade falando, né? Então, diante dessa pesquisa, desse conteúdo todo que você buscou, que você reconhece, que você tem, que você ainda está buscando, dos trabalhos que você tem realizado atualmente, você está aplicando esse conhecimento neles? Eu acho que depois dessa experiência abriu o meu olhar assim, para essa necessidade, essa demanda. É preciso falar disso com as crianças, é preciso mostrar isso para elas sem ter medo, né? Porque falando de medo ainda, e nesse momento que todo mundo vive uma situação de medo, ele está pairando por aí, ele está presente por aí, então eu não consigo mais me desvencilhar desse tema. A gente já fez vários ciclos de contação de histórias com a minha companhia, abordando esse tema. A gente trabalha muito com uma autora brasileira que é muito legal, que é Heloísa Prieto, que escreve para crianças e jovens, sempre nesse lugar assim do mistério, do terror. Então a gente conta histórias dela do folclore, que também são histórias que têm seres muito assustadores. Sim, concordo. Né? Tem situações muito particulares ali, que a criança fica curiosa para sentir aquela sensação de medo e ela supera aquilo junto com os personagens também. E ela tem um livro muito legal que chama Rotas Fantásticas, que são lendas urbanas. Então lá você encontra as lendas urbanas que a gente conhece, como a Loira do Banheiro, e tem outras também desconhecidas. Né? Ela fez uma captura de histórias pelo Brasil todo, então tem histórias lá desde interior de São Paulo, até Belém do Pará. Tem muitas histórias legais lá e todas com essa pitadinha de medo, essa pitadinha de terror, suspense. E que causa esse encantamento, essa atração, né? Até por todo mundo, não vou dizer só crianças não, que nós adultos também temos isso, né? E, Débora, você teria alguma dica para dar para os profissionais, para os familiares, para quem quer fazer abordagem desse tema com crianças, com filhos, ou sei lá, com alunos, fazer abordagem desse tema, que dica do tema medo, que dicas você daria para esse pessoal, Débora? Eu acho que a primeira dica, a partir da minha experiência pessoal, é não tenha medo de abordar o medo com a criança. Né? Existem muitos livros infantis para crianças menores, inclusive, eu acho que a Ruth Rocha tem bastante coisa. Tem um livro muito legal do Chico Buarque, que não faz só músicas maravilhosas, mas também escreve coisas maravilhosas, que chama Chapeuzinho Amarelo, que é uma analogia a Chapeuzinho Vermelho, mas aí amarelo, você já vê que a gente fala, ai, amarelou, né, quando a pessoa está com medo. E eu acho que o importante é você não invalidar o sentimento da criança. A criança tem medos que a gente já superou, porque a gente já está em outra fase do desenvolvimento humano. A criança ainda tem medos muito fantásticos e que para a gente, adulto, parece uma bobeira.
mas que para ela é muito assustador e é muito perigoso, e muito importante que você valide essa sensação da criança, esse sentimento. Então, o melhor é você não deve falar nunca, não, é bobagem. Não, no escuro não tem nada, não tem nada. Porque você não sabe o que ela está sentindo. Tem que acolher, entender e dar importância para aquilo, porque senão acontece o oposto. Ela vai continuar sentindo aquele medo, só que ela passa a não contar mais com você. Ela não fala mais para você aquilo que ela está sentindo. Logo, ela começa a ficar angustiada, porque ela sabe que se ela falar para o adulto vai desmerecer aquele medo dela. Então, acolhe, mostra que você também tem medos, né, os medos próprios da sua idade, mas você já teve medo também de escuro, você já teve medo de monstro, você já teve medo de várias coisas, que o medo é um sentimento protetor, né? É uma emoção primária que tem a função de proteger você de riscos maiores. Então você tem medo de altura, porque se você subir lá e cair, você vai se esborrachar. Você tem medo de um animal, porque pode ser um animal que te ataca, pode ser um animal feroz. Então o medo é um sentimento necessário para a sobrevivência humana. Contar histórias, ler histórias, todo mundo está apto a contar histórias. É uma maneira de arte acessível a qualquer pessoa. É lógico que um contador de história, ele está mais habituado a fazer aquilo, ele tem ferramentas que uma pessoa que não é da área de artes não tem. Mas abrir um livro e ler, uma criança que já é alfabetizada, proporcionar a leitura, né, para aquela criança, colocando ela num cantinho tranquilo e dando aquele livro para ela ler, investigar temas de interesse dela, que tenham a ver com esse universo, né, do medo. E é isso, assim, é aproveitar tudo que a literatura tem para oferecer para gente. É um universo aí, tem muitas emoções que saem do livro, né? Então, aproveita essa viagem. As possibilidades são múltiplas e infinitas, né, Débora? Débora, que delícia conversar com você. Te agradeço muito aqui pela presença, por compartilhar conosco toda essa sua vivência, esse seu conteúdo fantástico e esse tema ter sido abordado de uma forma tão bacana com você, que é a contação de história, que para mim é uma coisa muito nova e extremamente valiosa, né? Então, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Wagner, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre isso. E esperamos uma próxima, né? Conversa dessa. Com certeza, porque o tema realmente é muito bom. Muito obrigado. Infinito, dava pra gente ficar aqui horas falando sobre ele. Com certeza. Muito obrigado. Agradeço a presença, então, da Débora e a todos que estão nos assistindo, tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e não deixe de ativar o sininho e acompanhar os nossos próximos vídeos, tá legal? Então, muito obrigado e até a próxima.